As 5 lições de Neville Goddard, um dos mestres mais sábios no quesito Lei da Atração. No vídeo de hoje, vamos aprender um pouco dessas lições importantes para o nosso despertar espiritual. Fique conosco até o final e vamos aprender juntos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos conteúdos. Vamos ao vídeo. Esta série de lições do mestre Neville Goddard, de 1948, tem o formato de um guia de estudo e era um pequeno livreto, encadernado, e foi chamado originalmente Neville, Instrução de Classe. Esse curso consiste em 5 lições. Você irá conferir nesse vídeo uma síntese do seu conteúdo. Introdução. É minha esperança que cada um de vocês saiba exatamente o que quer, pois eu estou convencido que cada desejo de seu coração pode ser realizado aplicando a técnica que darei a você nessas 5 lições. Lição 1. Consciência é a única realidade. As histórias da Bíblia preocupam-se exclusivamente com o poder da imaginação. Elas são realmente dramatizações da técnica da oração, pois a oração é o segredo para mudar o mundo. A Bíblia revela a chave pela qual o homem entra em um mundo dimensionalmente maior com a finalidade de alterar as condições do mundo menor em que vive. Uma oração concedida implica que algo é feito em consequência da oração, que de outra forma não teria sido feito. Portanto, o homem é a fonte de ação, a mente que direciona, e aquele que concede a oração. As histórias da Bíblia contêm um poderoso desafio à capacidade de raciocínio do homem. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e mais todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, 26,27. Aqui no primeiro capítulo da Bíblia os antigos mestres lançaram as bases de que Deus e o homem são um, então Deus nunca pode estar afastado, mesmo para estar perto, pois proximidade implica separação. Surge a pergunta: o que é Deus? Deus é o conhecimento do homem, sua consciência, seu eu sou. O drama da vida é o psicológico em que trazemos circunstâncias para passar através de nossas atitudes, ao invés de nossos atos. A pedra angular sobre a qual todas as coisas são baseadas é o conceito do homem sobre si mesmo. Ele age da forma que faz, e tem as experiências que tem, porque isso é o seu conceito de si mesmo, e por nenhuma outra razão. Se ele tivesse um conceito diferente de si mesmo, ele agiria de forma diferente e teria experiências diferentes. O homem, ao assumir o sentimento de seu desejo totalmente realizado, modifica seu futuro em harmonia com sua pretensão, pois, suposições ainda que falsas, se mantidas, vão cristalizar e formar o fato. A mente indisciplinada tem dificuldade de assumir um estado que é negado pelos sentidos. Um anjo é um mensageiro de Deus. Você é Deus, como você acabou de descobrir a sua consciência é Deus, e você tem uma ideia, uma mensagem. Você está lutando com uma ideia, pois não sabe que você já é aquilo que contempla, tampouco acredita que você poderia tornar-se isso. Você gostaria de ser, mas não acredita que pode. Quem lutou com o anjo? Jacó. E a palavra Jacó, por definição, significa suplantar. Você gostaria de transformar-se e tornar-se aquilo que a razão e seus sentidos negam. Enquanto você luta com o seu ideal, tentando sentir que você é isso que acontece. Quando você sente realmente que você é isso, algo sai de você. Você pode usar palavras: quem me tocou, pois percebo virtude indo para fora de mim. Você torna-se, por um momento, depois de uma meditação bem-sucedida, incapaz de continuar no ato, como se fosse um ato físico criativo. Você fica tão impotente depois de ter orado com sucesso como fica após o ato criativo físico. Quando você está satisfeito, você não está mais desejoso disso. Se o desejo persistir,
você não explodiu a ideia dentro de você, realmente não teve sucesso em tornar-se consciente de ser o que você queria ser. Havia ainda aquela avidez quando você saiu do profundo. Se eu posso sentir que eu sou, embora alguns segundos atrás, eu sabia que não era, mas desejava ser, então eu não estou mais desejoso de ser isso. Eu já não estou ávido, porque me sinto satisfeito nesse estado. Quando algo diminui dentro de mim, não fisicamente, mas em meus sentimentos, em minha consciência, essa é a criatividade do homem. Ele então diminui o desejo, ele perde o desejo de continuar nesta meditação. Ele não interrompe fisicamente, simplesmente não tem vontade de continuar o ato de meditação. Quando você ora, acredita que recebeu, e deve receber. E eu prometo a você, que depois que tiver realizado seu objetivo, refletindo, você terá que admitir que essa sua mente racional consciente nunca poderia ter planejado o caminho. Você é isso e tem isso no exato momento em que se apropriou. Não discuta isso. Não olhe para os outros buscando encorajamento porque a coisa poderia não acontecer. Ela vai acontecer. Deixe os negócios de seu pai fazendo tudo normalmente e permita que essas coisas aconteçam em seu mundo. Lição 2. Suposições acontecem de fato. Agora nos voltamos para uma estranha história no Antigo Testamento, uma que muito poucos sacerdotes e rabinos vão ser ousados o suficiente para mencionar em seus púlpitos. Aqui está alguém que vai receber a promessa como você agora recebe. Seu nome é Jesus. Esta história está no 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. A promessa é feita a Josué como é feita a Jesus na forma inglesa nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de João, Jesus disse, todas as coisas que me tens dado são de ti. João 17:7. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. João 17:10. No Velho Testamento no livro de Josué isso está dito nestas palavras, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem eu vos dou. Josué 1:3. Não importa onde isso está, analise a promessa e veja se você pode aceitar isso literalmente. Não é uma verdade física, mas é uma verdade psicológica. Onde quer que você possa estar nesse mundo, mentalize que você pode realizar. Josué é assombrado por esta promessa de que onde quer que ele possa colocar o pé é o entendimento, por onde quer que a planta de seu pé pise, isso será dado a ele. Ele quer a mais desejada condição, a cidade perfumada, a encantadora condição chamada Jericó. Ele encontra-se barrado pelas paredes intransitáveis de Jericó. Ele está do lado de fora, assim como você está agora do lado de fora. Você está atuando tridimensionalmente e você não consegue alcançar um mundo quadridimensional onde o seu desejo presente já é uma realidade objetiva concreta. Você não consegue ver como alcançar isso porque seus sentidos barram você para fora disso. A razão diz que isso é impossível, todas as coisas ao redor dizem que isso não é verdade. Quando você está sentado em silêncio com seus pensamentos, não há homem no mundo tão sábio que pode olhar para você e lhe dizer onde você está morando mentalmente. Posso ficar aqui e colocar-me em Londres. Conhecendo Londres muito bem, eu posso fechar meus olhos e assumir que na realidade estou em pé em Londres. Se eu permanecer dentro deste estado por tempo suficiente, eu serei capaz de me cercar com o ambiente de Londres como se fosse um fato objetivo concreto sólido. Fisicamente eu ainda estou aqui, mas mentalmente eu estou a milhares de quilômetros distante, e eu fiz outro lugar aqui. Eu não vou lá como espião, eu mentalmente faço outro lugar aqui, e agora. Você não pode me ver habitando lá, então você pensa que eu apenas fui dormir e que estou ainda aqui neste mundo, este mundo tridimensional que agora é São Francisco. Embora distante como eu esteja interessado, eu estou aqui, mas ninguém pode me dizer onde eu estou quando eu entro no momento de meditação. Você tem dentro de si a capacidade de se apropriar de um estado sem conhecer os meios que serão utilizados para realizar esse fim,
e assumir o sentimento do desejo realizado sem ter qualquer um dos talentos que os homens afirmam que você deve possuir a fim de fazê-lo. Você pode satisfazer a si mesmo apropriando-se da sensação de que você é o que você quer ser. E essa pretensão, embora falsa, quer dizer, embora a razão e os sentidos neguem, se persistir vai cristalizar-se na realidade. Por realmente estar incorporando o que você assumiu que você é, você tem a capacidade de se tornar completamente satisfeito. A menos que se torne uma realidade tangível, concreta, você não ficará satisfeito, você ficará frustrado. Esta jornada mental dentro da condição desejada, com o subsequente sentimento de realidade, é tudo o que é necessário para produzir a sua realização. Seu ser maior dimensional tem os caminhos que o menor, ou seu ser da terceira dimensão, não conhece sobre isso. Além disso, para o você maior, todos os meios são bons para promover a realização da sua pretensão. Permaneça na condição mental definida como seu objetivo até que ela tenha a sensação de realidade, e todas as forças do céu e da terra vão correr para apoiar sua materialização. Seu eu maior irá influenciar as ações e palavras de todos os que podem ser usados para auxiliar a produção da sua atitude fixa mental. Lição 3. Pensando na quarta dimensão. Existem duas perspectivas reais no mundo possuídas por cada homem, e os antigos contadores de histórias estavam plenamente conscientes destes dois aspectos. Eles chamavam um de a mente carnal, e o outro de a mente de Cristo. Nós reconhecemos esses dois centros de pensamentos na afirmação, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual, e Coríntios 2,14. Para a mente natural, a realidade se limita ao instante chamado agora. Este mesmo momento parece conter toda a realidade, todo o resto é irreal. Para a mente natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. Em outras palavras, meu passado, quando eu uso a mente natural, é somente uma imagem de memória das coisas que foram. E para o limitado foco da mente carnal ou mente natural, o futuro não existe. A mente natural não acredita que poderia revisitar o passado e vê-lo como algo que está presente, algo que é objetivo e concreto para si. Também não acredita que o futuro existe. Para a mente de Cristo, a mente espiritual, que em nossa linguagem nós chamaremos de mente da quarta dimensão, o passado e o futuro da mente natural estão todos no presente. Ele pega toda a ordem de impressões sensoriais que o homem encontrou, está encontrando e irá encontrar. A única razão para você e eu funcionarmos como fazemos hoje, não estando conscientes da perspectiva maior, é simplesmente porque nós somos criaturas de hábitos, e hábitos nos tornam totalmente cegos para o que, de outra maneira, poderíamos ver, mas hábito não é lei. Ele age como se fosse a força mais convincente no mundo, mas não é lei. Podemos criar uma nova abordagem à vida. Se você e eu despendêssemos alguns minutos todos os dias para retirar a nossa atenção da área da sensação e nos concentrássemos em um estado invisível e permanecemos fiéis a esta contemplação, sentindo e percebendo a realidade de um estado invisível, nós poderíamos com o tempo nos tornarmos conscientes deste grande mundo, este dimensionalmente mundo maior. O estado contemplado é agora uma realidade concreta, deslocado no tempo. Assumindo que eu sou o que anteriormente desejava ser, eu não posso continuar desejando isso que eu estou consciente de ser. Então eu não discuto isso. Não falo com ninguém sobre o que eu sou. É tão óbvio para mim que eu sou o que eu queria ser que eu ando como se eu fosse. Andando como se eu fosse o que anteriormente queria ser, meu mundo de foco limitado não o vê e acha que eu já não o desejo. Eu fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Eu simplesmente fecho completamente tudo que os meus sentidos revelam. Eu nego as evidências de meus sentidos. Eu suspendo a razão limitada do homem natural e caminho nessa corajosa declaração de que eu sou o que meus sentidos negam.
Eu fecho a porta contra o zombador, e a multidão que ri. Eu já não olho para as provas. Eu nego totalmente a evidência dos meus sentidos, que zombam da minha pretensão e não discuto com os outros se a minha pretensão é possível ou não. Você acredita agora que, sem a ajuda de ninguém, necessita somente assumir que é o que você quer ser, para fazer essa premissa ser realidade em seu mundo? Ou você acredita que deve primeiro cumprir uma determinada condição imposta a você pelo passado, que deve ser de determinada condição, ou de uma certa coisa? Eu digo, saia do passado morto. Saia desse cemitério e caminhe, sabendo que você e seu pai são um, e seu pai, que os homens chamam de Deus, é a sua própria consciência. Essa é a única lei criativa no mundo. Do que você está consciente de ser. Embora você não possa ver seu objetivo com o foco limitado de sua mente tridimensional, você agora é o que assumiu que é, caminhe nessa premissa e permaneça fiel a ela. O tempo nesta dimensão do seu ser, bate devagar e você não pode, mesmo depois de objetivar a sua pretensão, lembrar que houve um tempo quando esta realidade presente era apenas uma atitude de espírito. Devido à lentidão da batida do tempo aqui, você muitas vezes não consegue ver a relação entre a sua natureza interior e o mundo exterior que serve de testemunha a ele. Lição 4. Ninguém para mudar exceto eu. Porque a consciência é a única realidade, devo assumir que eu já sou o que eu desejo ser. Se eu não acredito que já sou o que eu quero ser, então eu permaneço como eu sou e morro nesta limitação. O homem está sempre procurando por algum sustentáculo para se inclinar. Ele está sempre procurando uma desculpa para justificar o fracasso. Essa revelação não dá ao homem desculpas para o fracasso. Seu conceito de si mesmo é a causa de todas as circunstâncias de sua vida. Todas as mudanças primeiro devem vir de dentro de si, e se ele não mudou no externo, é porque não mudou dentro de si. Mas o homem não gosta de sentir que ele é o único responsável pelas condições de sua vida. Eu posso não gostar do que acabei de ouvir, que eu devo voltar para minha própria consciência como a única realidade, a única base sobre a qual todos os fenômenos podem ser explicados. Era uma vida mais fácil quando eu podia culpar o outro. Era uma vida muito mais fácil quando eu podia culpar a sociedade para os meus males, ou apontar um dedo através do mar e culpar outra nação. Era uma vida mais fácil quando eu podia culpar as condições meteorológicas pelo que eu sinto. Mas me dizer que eu sou a causa de tudo o que acontece comigo, que eu estou eternamente moldando meu mundo em harmonia com minha natureza interior, isso é mais do que o homem está disposto a aceitar. Se isso for verdade, a que eu deveria ir? Se estas são as palavras da vida eterna, eu devo retornar a elas mesmo que pareçam difíceis de digerir. Quando o homem entende isso completamente, ele sabe que a opinião pública não importa, para dizer a ele quem ele é. O comportamento do homem constantemente me diz quem eu tenho que conceber a mim mesmo para ser. Até aqui eu pensei que poderia mudar os outros através do esforço. Para modificar alguém dentro do meu mundo, eu tenho que mudar meu conceito deste outro, e fazendo isto bem, eu mudo meu autoconceito. Pois foi o autoconceito que eu mantive, que me fez ver os outros como eu vi. Tendo eu um nobre e digno conceito sobre mim, eu nunca poderia ver o desagradável nos outros. Em vez de tentar mudar os outros através da argumentação e da força, deixe-me apenas ascender em consciência a um nível mais alto, e eu vou mudar automaticamente os outros mudando a mim mesmo. Não há ninguém a mudar exceto a si mesmo, esse si mesmo é simplesmente sua consciência, sua percepção, e o mundo no qual vive é determinado pelo conceito que tem de si mesmo. É a consciência que devemos nos voltar como a única realidade. Pois não há nenhuma concepção clara da origem dos fenômenos, exceto que a consciência é tudo e tudo é consciência. Você não precisa de ajudante para produzir o que você busca. Não acredite nem por um segundo que eu estou defendendo a fuga da realidade quando eu peço para, simplesmente, assumir que você é agora o homem ou a mulher que você quer ser.
Se você e eu pudermos sentir como seria, sermos agora o que queremos ser, e vivermos nessa atmosfera mental como se isso fosse real, então, por um caminho desconhecido para nós, nossa pretensão se manifestaria de forma real. Isto é tudo o que precisamos fazer, a fim de ascender para o nível onde a nossa pretensão já é um objetivo, realidade concreta. Eu não preciso mudar ninguém, eu me santifico e ao fazê-lo eu santifico os outros. Para os puros todas as coisas são puras. Nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Romanos 14:14. Lição 5. Permaneça fiel à sua ideia. Dê a si mesmo um novo conceito de si para o velho conceito. Desista do velho conceito completamente. Uma oração concedida implica que algo foi feito em consequência da oração que, de outra forma, não teria sido feito. Portanto, eu mesmo sou a fonte da ação, a mente direcionadora e aquele que concede a oração. Qualquer pessoa que reza com sucesso se volta para dentro e se apropria do estado procurado. Você não tem sacrifício para oferecer. Não deixe ninguém lhe dizer que você deve lutar e sofrer. Você não precisa lutar pela realização do seu desejo. Se eu pudesse definir oração para qualquer pessoa, e colocasse isso tão claramente quanto pudesse, eu simplesmente diria: é o sentimento de seu desejo realizado. Se você me pergunta, o que você quer dizer com isso, eu diria: eu me sentiria na situação da oração respondida e viveria e agiria sob esta convicção. Eu iria tentar sustentar isso sem esforço, quer dizer, eu viveria e agiria como se isso já fosse um fato, sabendo que conforme eu caminho nessa atitude fixa, minha suposição se cristalizaria em verdade. Muitas pessoas, inclusive eu, têm observado eventos antes que eles ocorram, isso é, antes que aconteçam neste mundo de terceira dimensão. Desde que o homem possa observar um evento antes que ele ocorra neste espaço tridimensional, então a vida na Terra procede de acordo com o plano. E este plano deve existir em outra parte, em outra dimensão e está se movendo lentamente através de nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então para ser perfeitamente lógico, eles devem ter estado fora deste mundo. E qualquer que seja o lá, para ser visto antes que ocorra aqui, deve ser pré-determinado a partir do ponto de vista do homem desperto no mundo de terceira dimensão. No entanto, os antigos professores nos ensinaram que poderíamos alterar o futuro, e minha própria experiência confirma a verdade de seu ensino. Portanto, meu objetivo ao dar este curso é indicar possibilidades inerentes ao homem, para mostrar que ele pode alterar o seu futuro, mas deste modo alterado, forma novamente uma determinística sequência partindo do ponto de interferência ao futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a sua flexibilidade. O futuro, embora preparado com antecedência em cada detalhe, tem vários resultados. Nós temos em cada momento de nossas vidas a escolha, antes de nós, de diversos futuros nós teremos. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem nos fazem totalmente cegos para o que, de outra forma, nós poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de enxergar o invisível, nós devemos frequentemente, deliberadamente desembaraçar nossas mentes da evidência dos sentidos e focarmos nossa atenção no estado invisível, mentalmente sentindo isso e sentir até que isso tenha a nitidez da realidade. Sério, pensamento concentrado focado em uma direção particular desliga outras sensações e as fazem desaparecer. Nós apenas temos que nos concentrar no estado desejado a fim de vermos isso. O hábito de se retirar a atenção da região da sensação e a concentrar no invisível, desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver o que é invisível. Não conheço uma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que ao experimentar na imaginação o que nós experimentaremos na carne. Nós alcançamos nosso objetivo. Esta experiência imaginária com a aceitação final, determina os meios. O eu quadridimensional então constrói,
com sua perspectiva maior, os meios necessários para realizar o fim aceito.